O nosso assunto agora, resíduos. Aqui comigo o nosso colunista do portal GMC Online, Rogel Martins Barbosa, que é advogado especialista em direito ambiental, especialista em questões ambientais, principalmente tratamento de resíduos. Inclusive ele tem uma coluna, essa coluna que ele postou no dia 5 agora, postou ontem, né? Falando sobre a gestão de resíduos. E ele fala, o título da coluna dele é uma sugestão de solução para os resíduos dos municípios. E ele fala sobre os municípios brasileiros. Aí você fala, Rogério, na coluna, que a maior parte dos municípios brasileiros, mais de 60%, tem menos de 50 mil habitantes. E que não compensa você ter um tratamento de resíduos nesses municípios. Como é que é isso? Bom, bom dia, Gilson. Bom dia, meu caro. Bom dia. Bom dia. É que nós já estávamos conversando, né? Tempo aqui. Já deu um bom dia faz um tempo já. Mas a grande questão é assim, nós temos uma realidade brasileira com muitos municípios, são 5.570 municípios, né? E desses municípios, mais de 68%, ou 4.904 municípios, têm menos de 50 mil habitantes. Se nós olharmos aí pelo panorama, nós vemos que a média brasileira de produção per capita é de 1,35 kg dia, salvo equívoco, de resíduo. Então, o que acontece? Aí, nessa coluna, a gente faz um trabalho aí, que convidamos o nosso ouvinte a acessar a coluna no GMC Online. Nós demonstramos, em relação à matriz atual, que é de aterro, não é o que a lei manda, tá? Mas nós usamos a matriz atual, que é o aterro, e mostramos que um aterro, para ser viável, pequeno, ele tem que receber pelo menos 100 toneladas dia. E o que acontece? Neste caso em específico, a maioria dos municípios brasileiros vão produzir no máximo 51 toneladas dia, né? Ou seja, justamente, aí o custo se eleva. Então, a primeira sugestão que nós damos lá, o que seria o racional, até por uma questão de excesso de Estado, que nós sempre falamos, seria a redução de número de municípios. Porque nós temos municípios no Brasil que não conseguem arrecadar, ele não se paga, ele vive de ajuda de governo estadual e federal. Isso é um absurdo, Aquele fundo de participação. Fundo de participação, etc. Então, a primeira solução seria a redução. O que eu acho que é bem difícil, porque nós temos uma classe que vive da criação de municípios, né? Você tem políticos, você tem emprego público envolvido. Então, isso é bem difícil. Mas isso seria o ideal. Porque um município, por exemplo, de 1.000 habitantes, nós temos no Brasil municípios com menos de 1.000 habitantes, não justificaria a sua existência. Ele deveria ser distrito de um município maior. Mas tudo bem. Aí, se você tem essa realidade, o que fazer? Aí nós sugerimos duas situações. A primeira situação seria realmente cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que é isso? Nós não mandarmos para aterro lixo in natura. Está se criando uma lenda que o aterro pode receber lixo sem tratamento. A lei é muito clara, tem que tratar. E ela fala especificamente em compostagem. Mais de 60% do nosso resíduo é orgânico, tem que ser compostado. Então, assim, os municípios não estão cumprindo a legislação. Aí, se nós cumprirmos, se nós fizermos módulos de tratamento de compostagem acelerada, por exemplo, nós vamos reduzir muito esse resíduo. Aí você fala assim, mas aí vai ficar pior ainda o cenário para mandar para aterro? Não, aí muda a própria sistemática de receber esse resíduo residual, que é um resíduo tratado, porque ele pode ir para um novo modelo de aterro, não esse aterro complexo com geomembrana, etc. Se o resíduo está inetizado, pode ser um aterro puro e simples, em que ele simplesmente... Qual a diferença desse geomembrana e do puro e simples que você fala? Então vamos lá, um aterro hoje, nossos caros ouvintes, ele é feito da seguinte maneira, é compactado o solo, aí você faz lá o buraco, tá? Isso, pode ser feito um buraco ou pode ser feito ele em pirâmide para cima, né? De regra se começa para baixo e depois se passa o nível do solo, né? Então você cava esse buraco, compacta o solo, coloca uma argila, coloca uma geogrelha, coloca um tecido, um gel têxtil e coloca uma geomembrana. Geomembrana é um plástico, com 2 milímetros, 1,5 milímetros, a depender do perfil do aterro, e daí você coloca o lixo lá dentro, que é um lixo in natura, ou seja, sem tratar, então tem orgânico, tem inorgânico, e daí você vai enchendo aquela cava, você coloca dreno para captar a água que vai sair de lá, que não é água, nós chamamos de chorume, né? Que é essa água da decomposição anaeróbica, e tem que colocar um dreno para queimar os gases, que é o metano, né? Então, se colocam 2 drenos. E aí você fecha esse envelope. E isto vai, com o tempo ali, ele vai se decompondo. Mas já existem estudos, né? E aí a garbologia que nós já falamos,
ela conta para nós que não há uma degradação completa de resíduos em aterro. Por isso que aterro é mero armazenamento. E por isso que hoje na Europa estão se desmontando aterros. Você nunca vai poder utilizar aquele orgânico plenamente. Não, ele não vai se decompor plenamente. Não. Em estudos de garbologia, papel, que é uma coisa que nós achamos que vai se acabar rapidamente, em aterros com 50 anos de uso, quando reabertos, Tá lá. foram encontrados folha de jornal intacta. Então, isso é uma coisa muito interessante. Teve um arqueólogo italiano que, escavando Roma agora, no final do século XX, ele descobriu covas que tinham, então, quase 20 séculos, né, de existência, e ainda existia uma massa uniforme, putreficada lá dentro. Quer dizer, não tinha acabado o que estava jogado lá dentro. 20 séculos. Por quê? Tem uma pressão muito grande. Então, existem N fatores que acabam impedindo com que haja uma decomposição. Por isso que aterro, a própria NBR brasileira deixa muito claro, aterro não é tratamento, é disposição de resíduos. E na lei, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, fala assim, trata primeiro. E o resíduo que não tem tratamento, ou o resíduo que já foi tratado, o resíduo residual, é que então pode ser guardado aí num aterro. É isso que diz a lei. Esse resíduo residual que já foi tratado, ele vai ter uma decomposição? Não, porque daí ele já ficou inertizado, né? Então ele não vai se decompor, mas ele só vai ser guardado, né? Entendi. Quando nós fazemos compostagem, Gilson, a compostagem acelerada, ela permite duas coisas, isso é muito interessante. Uma coisa é fazer o composto orgânico, ou seja, aquele adubo que pode ser utilizado na lavoura. Só que quando ele é feito, aquele adubo, depois ele precisa ainda ser implementado, melhorado, para daí ser jogado na lavoura. Mas também se pode fazer, através dessa compostagem acelerada, ela ir além da mera compostagem e chegar a um momento que ela desidrata e seca esse orgânico. E esse orgânico passa a ser, então, chamado de CDR, combustível derivado de resíduo, e pode ser usado para fazer energia. Inclusive, no Brasil, a energia proveniente do lixo, nesse caso do combustível derivado de resíduo, é muito interessante porque nós temos isenção da TUST-TRUD, ou seja, todo aquele imposto pesado que é na nossa conta de energia, essa energia produzida do lixo não teria esse imposto, então ela é altamente competitiva. Então você poderia produzir uma energia barata e dar uma solução a um problema que é grave em vários municípios. Justamente. Então, assim, quando nós propomos lá, nós propomos, primeiro, o governo estadual poderia ajudar? Poderia. Poderia de que maneira? Assumindo isso através de contratos de programa. Ou seja, criando uma empresa, não, mas ela tem diversas empresas públicas que poderiam fazer isso. No caso do Paraná, nós temos a Sanepar que já está entrando. Só que nós vemos a Sanepar entrando no negócio só com aterro puro e simples, e não com tratamento de resíduos. E eu acho que isso é um equívoco, porque justamente por ser uma empresa de economia mista, em que o Estado tem um controle, o Estado não pode deixar de cumprir a legislação. Então, mas poderia ajudar esses pequenos municípios a Sanepar assumindo através de contrato. E fazendo o quê? Em cada município é possível montar pequenas unidades de compostagem. Você composta e depois só o resíduo residual que está inertizado é que você então mandaria para um aterro que pode ser regional. Então nós teríamos um ganho muito grande. E nesse aterro regional você poderia ter uma estrutura para tirar energia, por exemplo? Na verdade, se nós produzirmos o CDR, e isso é muito interessante, hoje no Brasil, diversas indústrias, elas produzem a sua energia. Vou dar um exemplo. O setor sucroalcooleiro, as usinas de álcool e açúcar, elas já queimam bagaço de cana. Seria uma questão de adaptar eventualmente os seus filtros para queimar esse CDR. Porque o que eu estou falando, não estou falando de queima de plástico, eu estou falando de um resíduo orgânico que foi desidratado e agora ele tem um poder calorífero grande que pode ser queimado. Entendi. Então, assim, você não precisa montar uma usina. Você poderia incentivar o surgimento de usinas especializadas. Isso. Também poderíamos incentivar, mas se nós já temos quem queima, o segredo seria vender para eles como biomassa, biocombustível. O que para eles seria interessante. O que para eles seria interessante. E aí o outro resíduo, que é aquele... Porque em média, depois de tratado, ainda nós vamos ter uma sobra de 20% a 30% do resíduo total. Então, este resíduo residual, ele então iria para aterro até nós acharmos futuramente uma solução tecnológica para isso. Então, você não elimina o aterro, mas você manda para ele o resíduo residual e faz o tratamento cumprindo a lei. Outra situação seria os municípios se unirem, né? E montarem sistemas de tratamento, e aí seria a figura do consórcio. Mas o que nós temos visto é que o consórcio, ele não acaba não amadurecendo e acontecendo. Primeiro porque nós temos ainda, lamentável, né, embora o poder público, teoricamente,
teria mão de obra especializada, mas não é isso que acontece, né? Então, há uma falta de estrutura técnica para montar esses consórcios, na nossa visão, né? E o técnico que compreenda a área de resíduos, né? Porque isso é uma questão mais complicada, né? Não é uma questão tão simples. E também tem o problema de que prefeitos, eles, às vezes, em alguns momentos, eles se tornam oponentes futuros, né? E aí, ou são de partidos diversos, então, aí assim, quebra há o uma serviço dificuldade. É justamente. Você não dá continuidade no projeto que tem que ser permanente. E nem se unem naquele momento, né? Porque os projetos são díspares, né? E talvez fazer uma coisa dessa pode favorecer politicamente alguém que o outro não queira. Então, existem N situações, né? Mas nós podemos resolver o problema do lixo, é possível. Os municípios pequenos devem resolver, não é difícil, porque você pode montar esses sistemas de compostagem, eles são modulares, hoje tem diversas empresas que vendem, não é um ou outro, a compostagem acelerada é uma coisa simples de ser feita, é só boa vontade política. Agora, uma coisa que me chama a atenção, Gilson, porque assim, o pequeno aterro, ele tem então uma área de equilíbrio, né? Então você tem que ter no mínimo um trator, tipo um D6, aqueles esteiras, você tem que ter aquela geomembrana, etc. Mas você não tem quantidade para sustentar um aterro, encher uma célula, por exemplo. Então, o custo dele é muito alto. Mas nós vemos órgãos governamentais como FUNASA, isso é governo federal, mesmo estadual, incentivando, às vezes, a criação de pequenos aterros, né, para pequenos municípios. Dá o dinheiro, monta o aterro, só que o que acontece? O município começa a fazer o aterro e depois ele abandona, porque ele não tem quantidade para aquilo, ou custa muito alto para aquilo, e isso já tem diversos exemplos, a gente poderia levantar e apontar de cidades que começaram com um aterro bonitinho, né, um aterro sanitário, e depois o município transformou aquilo ou num lixão ou num aterro controlado. Então, assim, investir em aterro para municípios abaixo de 50 mil habitantes não é viável, e no entanto a gente vê, às vezes, órgãos governamentais investindo até fundo perdido, não oneroso, nesse tipo de modelo. Ô, João, uma questão importante que você toca sempre na tua coluna, inclusive aqui quando a gente conversa, o cidadão. Porque, de uma certa forma, o cidadão pode cobrar do poder municipal, pode tomar uma ação para poder fazer com que a questão dos resíduos se torne uma preocupação dele também. Muita gente não se atém a isso. Na verdade, o que nós notamos, né? Isso é objeto até de um texto específico sobre responsabilidade do gerador doméstico, que eu escrevi lá na nossa coluna, que as pessoas, a lei, ela fala assim, a Polícia Nacional, a responsabilidade do gerador doméstico é colocar o lixo na rua, embalado. E depois aí, só que na verdade isso é um equívoco, né? Assim, isso gera uma falsa imagem. Nós somos muito mais responsáveis do que nós aparentamos, porque toda besteira do poder público municipal, quem paga a conta somos nós. Porque quando acaba o dinheiro no caixa, se cria uma taxa para cobrar de nós. É assim que funciona. Acabou o dinheiro? Quem tem dinheiro? Vamos no bolso do cidadão. Então, realmente, nós temos que ter uma postura. O que acontece é que nós não cobramos. Nós realmente temos esse problema. A gente quer saber se o caminhão passa, mas nós não queremos saber para onde esse caminhão vai. Então, assim, vamos pensar, se o município hoje manda o resíduo, isso eu não estou me referindo aqui ao nosso município, a qualquer município, nós temos que saber para onde ele manda o resíduo. Por exemplo, se ele mandar o resíduo e não tratar esse lixo, a responsabilidade do município em relação ao lixo continua até esse lixo existir. Então, se ele manda para um aterro, não é tratado, e se daqui a 20 anos esse aterro explode, o município vai pagar a conta. Mas como ele não fez caixa para pagar a conta, quem vai pagar a conta? Ele vai cobrar do cidadão. Somos todos nós que vamos pagar. Então, assim, o cidadão deve sim cobrar, devemos colocar isso como pauta prioritária na política municipal. E não é isso que a gente vê. A preocupação do poder público hoje é tirar o lixo de frente da sua casa. E mais nada. E do cidadão, muitas vezes, também, né? Ele quer o cidadão, na verdade, o cidadão, aqui nós temos que cobrar o cidadão brasileiro, nós temos um problema grave, né? Nós temos o cidadão que ele só está preocupado em colocar o lixo, muitas vezes ele não acondiciona o lixo corretamente, não se preocupa em reduzir sua produção de resíduos, né? Eu falo que resíduo orgânico é uma coisa absurda, nós temos uma grande quantidade, né? Desperdiça muita comida, por Desperdiçar comida, mas isso não é coisa de brasileiro, tá? A Europa desperdiça muito mais que o Brasil, e lá é bem mais cara a comida. Tem estudos que revelam essa situação. Então, assim, mas
Não é porque eles fazem pior do que nós vamos fazer, nós vamos relaxar. Então, nós poderíamos, inclusive eu sempre digo, puxa vida, o que custa você ter uma composteira em casa para o teu resto de comida e ter uma horta? Você vai economizar. Exato. É uma questão de economia familiar, tem que começar a pensar nisso, né? Uma questão de responsabilidade ambiental também. É, responsabilidade ambiental, mas eu diria assim, você vai ter um produto de qualidade. Se você plantar a tua cebolinha, olha o quanto você economiza, sabendo que não tem nenhum agrotóxico. Mesmo em apartamento tem gente que costuma fazer isso, tem espaço de apartamento que a gente lutou. Justamente, tem. Então, assim, o munícipe tem que mudar, mas nós mudamos, mas nós temos que cobrar o poder público. Isso tem que ser demanda de primeira linha. Isso não é não tem que ficar de fora. Isso tem que ser cobrado cotidianamente. O poder público, sem cobrança, nós já falamos diversas vezes aqui, ele não se mexe nessa área. Rogel, muito obrigado por essa conversa. Olha, eu fico feliz em conversar com você e com os nossos ouvintes. E aí, estamos lá na nossa coluna GMC Online. Aguardo os nossos leitores lá. Grande abraço a todos. E você pode ter mais contato com os conteúdos do Rogel, como ele mesmo falou, no portal gmconline.com.br. Você vai lá, clica colunistas e Rogel Martins Barbosa. Você tem lá uma série de textos sobre meio ambiente, tratamento de resíduos. E volta e meia, Rogel está aqui conversando com a gente sobre esse tema. 10 horas, 29 minutos.